e vamos começar a resolver isso aqui, ó. Informe as duas máscaras possíveis para o binário abaixo. Olha só, a número 1 é A. Pô, o endereço IP barra um número. Qual é esse número? Eu vou contar a quantidade de uns que tem aqui na minha máscara, que, como eu estou vendo aqui, ó, são 2 octetos, cada octeto tem 8 bits, então, barra 16. Certo? Então, fácil. Eu fico até com vergonha de dar uma matéria fácil assim. E aí, a outra forma é eu colocar esse mesmo octeto em decimal. Então, olha lá, esse mesmo IP em decimal. O primeiro octeto está todo em 1, então o número dele é 255. O segundo também. E o terceiro e quarto estão em 0, então é tudo 0. Fácil. Muito fácil. Essa ainda não cai na prova. Vocês estão vendo que vocês estão acertando, ela ainda não cai na prova. Quantas redes podem ser feitas com esta máscara? Então, vamos pensar no seguinte. Em teoria, essa máscara é da classe B. Em teoria, tá certo? Em teoria, essa máscara é para a classe B, de acordo com o que eu tinha passado para vocês lá. Porém, eu posso utilizar, na verdade, qualquer máscara para qualquer classe de IPs. Veja bem, olha só. Eu vou dar um comando aqui. Olha aqui. Eu vou fazer o seguinte. Ó, IP config /all. Deu um enter, tá vendo? Eu dei um comando aqui. Esse IP config /all, eu pedi para ele me mostrar toda a configuração de IP das minhas placas de rede. Das placas de rede do meu computador. Tá certo? E aí, vamos ver aqui o seguinte. Deixa eu achar a placa de rede da rede do IFRJ. Olha aqui, ó, a rede do IFRJ. Tá vendo aqui, ó, que o meu IP ficou 10.11.5.155, certo? Beleza? Esse é o IP que essa placa de rede aqui pegou, 10.11.5.155. Esse IP é da classe A. Porém, olha a máscara dessa rede. 255, 255, 255. Então, eles colocaram uma máscara da classe C em um IP da classe A. Perceberam? Tranquilo? Então, não só em teoria, como também na prática, qualquer máscara eu posso aplicar a qualquer classe de IPs, desde que seja possível eu colocar IPs naquela máscara. Exemplo. Olha só, isso é só exemplo, tá? É o exemplo para confundir a cabeça de todos, para a prova. Vamos pensar aqui, ó, 172.16.00. Esse IP, nesse IP, eu posso usar essa máscara? Olha bem, 255, 255, 255. Posso usar essa máscara?
Sim ou não? Sim ou não? Não? Lá tu usou, lá da IF lá, era um B e você usou mais C, mas eu acho que você vai confundir, então. Eu acho que não. Ó. Vamos pensar o seguinte. Qual dessas três máscaras eu não posso usar? Dessas três máscaras aí, qual que eu não posso usar para esse IP 172.16.00? O último. Por quê? Porque vai estar faltando um octeto ali para a rede da classe B. Né? Tá, mas isso aí... Tá no caso ali, você colocou como zero para o segundo octeto. Lá em cima tem um octeto que está sendo usado para a rede ainda, que é 16. Então tá faltando... Tipo, você colocou a máscara 0, só que ainda tem o octeto 16 lá em cima. O B, por exemplo, não cabe tem o dentro 16 dessa... ali. Só que aí, no último, é como se fosse 0 a máscara. Tá, vamos raciocinar aqui por partes. Esse aqui seria o da classe B, certo? Então esse aqui eu posso usar, ok. Beleza? Esse aqui seria o da classe C, certo? Eu posso usar? Ó, eu trabalharia como rede, rede, rede. E só esse cara como host. Posso usar? Posso. Sabe por que eu posso? Olha qual que é o raciocínio. Classe B, o range é de 172.16.00 até 172.31.255.255, certo? Então, se eu usar esse cara aqui, eu pego o primeiro, o segundo e o terceiro octeto para rede. Então, quantas redes eu passo a poder fazer? Quantas? Não, olha só. Veja bem. Eu tenho aqui de 0 a 255, qual a minha variação? 256. Só que eu tenho 256 redes possíveis para o 16, para o 17, para o 18, para o 19, para o 20, até o 31. Tá certo? Então eu não vou nem fazer a conta, mas eu faço um monte de redes. Então, eu consigo sim usar essa máscara aqui para eu endereçar o endereço da classe B. Posso usar. Olha só. A única coisa que vai fazer é, por exemplo, assim, ó. Se eu usar essa máscara aqui, isso aqui é um endereço de rede, isso aqui é outro endereço de rede. Tá vendo? Eu mudei, porque ó, rede, rede, rede. Mudei o número, troquei de rede. E eu posso fazer isso aqui até ó, 172.16.255.0. Aí, quando eu chegar no 2550, eu vou para a rede 172.17.00. Depois 172.17.1. Isso. Se eu tivesse contando com a máscara C. Se fosse a máscara A, não ia mudar, ia continuar. Se fosse a máscara A. Se fosse a máscara A. A máscara da A. A máscara da A, eu só teria esse cara aqui como rede. Quantas redes eu vou fazer? Uma só. Tanto faz eu mudar aqui para 16, 17, 18, 19, só que só esse segundo número só vai até 31. Então, neste caso, todas as três vão para
podem usar, eu posso usar todas as 3 máscaras. Beleza? A diferença delas é a quantidade de redes que vão gerar a partir da máscara que eu colocar. Ó, se eu coloco da classe A, eu também posso, ó, eu posso. Aí, se eu coloco classe A, eu só consigo fazer uma rede. Se eu coloco da classe B, eu consigo fazer 16 redes. Se eu coloco da classe C, aí, olha só, eu tenho 16 redes de 0 a 255. Então, provavelmente, eu vou fazer mais ou menos 16 vezes 256. Eu vou fazer 4.096 redes. Tá certo? Porque quando eu fizer 172, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 250. Não, já estou no terceiro octeto, ó. 172, 16, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 255. Depois, 172, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aí é quanto 16 vai fazer, no caso? É. Ah, tá. É porque eu tô falando tipo de todos. De todos seria 31 menos 16 vezes 30. 31 menos 16. É, porque não vai ser 31. Vai, mas olha só, você está confundindo o seguinte. Se eu coloco a classe C, até esse número aqui é rede. Ah, tá, entendi. Esse segundo eu só posso variar de 16 a 31. Mas cada um desses segundos aqui que eu vario de 0 a 255 no terceiro octeto. Então eu saí de 16 redes para 4.096 redes. Por quê? Na rede 172, 16, 0, rede 1, 2, 3, 4, até 256. 255. Depois eu vou para a rede 172, 17, 0, 17, 1, 17, 2, 17, 3, até 255. Entendeu? Por que a classe A você só pode fazer uma rede? Porque, olha só, a classe A, eu só posso fazer uma rede, porque ele vai ficar assim, ó, rede, host e host. O primeiro número, ele não é fixo do inicial ao final? Então, quantas redes eu faço? Uma. Só tem aquela. Aí, quantos hosts por rede? Pô, aí eu vou ter que fazer o cálculo desses dois aqui vezes 16. Né? Certo? Ó, 2 elevado a 8, eu calculo esses dois caras aqui. Só que é 2 elevado a 8 para a rede 16, para o IP 16, para o 17, para o 18, para o 19, até o 31. Entendeu? Dá muito trabalho. Então, veja, entenderam isso aqui? Então, olha só. A gente já vai partir do princípio que, muito provavelmente, e aí eu não fiz os cálculos de tudo, a gente tem que raciocinar e analisar na hora, mas, em princípio, é possível que qualquer máscara se encaixe em qualquer faixa de IPs. Porém, existem situações em que uma determinada máscara não vai se encaixar numa classe de IP, dada as condições de quantas redes e quantos hosts por rede eu preciso. Entendeu a jogada? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, na classe B, uma máscara da A e eu precisasse de 2 redes, não posso. Porque ela só vai fazer uma rede. A classe A, por exemplo, eu posso colocar as 3 máscaras? Pode. Porque a classe A, ela é inferior, assim, né? Tipo, Ela só o primeiro número que está fixo. O resto, tchau amiga. O resto está tudo liberado. Então, eu posso sim colocar qualquer máscara na classe A que cabe.
Aí, vamos pensar no seguinte. 192.168.00. Eu posso colocar a classe A, a máscara da A? Posso colocar a máscara da B? Posso colocar a máscara da C? Posso, das três dá para colocar. Só que se eu colocar a máscara da classe A, quantas redes eu faço? Uma. Se eu colocar da B, quantas redes eu faço? Uma. Isso aí. Porque o 92.168 é fixo. Então eu só faço uma. A única que eu vou mudar a quantidade é a da C. Então a C não pode fazer. Assim, você Não. Tipo assim, se eu desse uma pergunta contando a situação e dizendo que eu precisaria só de uma rede. Aí pode usar A e a B. A, B e C. É, a C também. Entendeu a situação? Então, eu tenho que ver qual em princípio, toda máscara pode ser utilizada para toda classe de IPs. Porém, o que vai delimitar isso é a quantidade de redes e hosts por rede que eu preciso. Ok? Beleza. Então, vamos voltar à pergunta aqui, que é o seguinte. Quantas redes podem ser feitas com essa máscara? Então, aqui, eu vou assumir que eu estou na classe B, que eu estou usando IPs da classe B. E aí eu vou responder 16, que é o padrãozão lá que a gente responderia se eu não tivesse contado essa história toda para vocês. Tá certo? Que comeu só um pouquinho da aula. Mas, veja bem, na prova pode ser que caia alguma situação que eu use uma máscara que não é a padrão daquela faixa de IP. Então você tem que saber. Quantos hosts por rede? Vamos pensar o seguinte, ó. Aqui, se a minha máscara é essa daqui em binário e ela é uma barra 16, significa que sobraram 16 bits setados em 0. Então eu vou fazer 2 elevado a 16 menos 2. 65.534. Isso, 65.534 hosts por rede. Por isso que eu nunca bem nessa matéria. Por quê, amiga? É lógico. Não é nada. Eu odeio, eu sou de humanos. Olha. Quais octetos são rede e quais são host? Pô, se a máscara aqui, ó, é assim, eu vou ter rede, host, host. Pode botar os dois primeiros octetos são com rede Pode. E os outros são com host. Pode colocar os dois primeiros octetos com rede. errado. Aqui, ó, tá até marcadinho, ó. Eu tinha colocado, Ah, tá vendo como é que você é boa na exatas? Sou ruim. Informe as 3 primeiras redes no plano de endereçamento de IPs. Olha só. Plano de endereçamento de IP. Endereço de rede sempre vai ser assim. IP inicial, IP final e broadcast. Às vezes eu coloco aqui também máscara, mas nesse caso a máscara já está escrito aqui, então não vou colocar. Eu quero, vamos lá, as 3 primeiras redes do plano de endereçamento de IP. Então, olha lá,
ainda assumindo que eu esteja falando da classe B, seria as redes 172.16.00, 172.17.00, 172.18.00. Se eu estivesse falando da A, se eu estivesse falando da classe A, seria 10, o que mais? 0.0. A primeira, a segunda, 10. Ponto o quê? 1.0.0. 10.2.0.0. Se fosse da C, o 92, então vamos lá. Se fosse da C, o 926800. Muito bem, errado. Só daria para ter a primeira. Ó, é rede, host. Rede. Sim, mas estava vendo. Tá vendo como é que pega? Mas você estava perguntando. Não, dado a essa mesma máscara. Entendeu? Então a C só daria uma. É, a primeira, já. Tá certo? Então bom, vamos lá. IP inicial é 172.16.01. IP final 172.16.255.254. A próxima. Aí você me falou, falei aí. E 172. Beleza. Se fosse aqui, ó, 10.001, 10. Isso aí. 10, 2, 5. Opa. Aqui. Meu caramba. Ah, aqui ó, a gente já errou, né? E aqui ficaria 10, 1, 255, 255. 10, 2, 0, 1. 10, 2, 255, 254, 10, 2, 255, 255. Aqui ficaria 192, 168, 0, 1 e 192, 168, 192, 168 e acabou. Tranquilo? Só que não.
Aí, ó, faça um plano de endereçamento de IPs para a máscara 24. Máscara 24 é rede, host. Poderia usar a classe C. Tá certo? Então, ó, vamos fazer só esse aqui da classe C. Ó, eu colocaria aqui, ó, 192.168.0.0, IP inicial, endereço de rede, 192.168.0.1, IP inicial, 192.168, e caramba, 192.168.255.254, IP final, 192.168.255.255, e aí vai, ó, 192.168.1.0, e caramba, 192.168.1.1, 192.168, e caramba, aqui eu tô errando isso aqui toda hora, aqui é 0. Aqui também é 0. Agora aqui é 1, 254, 192.168, 1.255. E aí vai. E aí por diante. Se eu colocar aqui, ó, a 7, vamos pensar na 7. Tá acabando. Sabendo que tem uma empresa em que necessita separá-los em 8 domínios de broadcast e a maior rede possui 48 hosts, qual a máscara que devo usar em decimal? Então vamos lá. A letra a B e a C. Vamos lá. Ó, eu preciso fazer 8 redes com 48 hosts cada rede. Eu posso usar a classe A? Não, não posso. Porque a classe A só faz uma rede. Então eu não posso. Posso usar a B? Posso. 8 redes, cabe. 48 hosts, a B, 65 mil cacetada. Então cabe. Posso usar a C? Posso. 256 redes, 254 hosts por rede. Posso. Então, a minha resposta, eu posso usar B e C. Beleza. Qual máscara em extenso? Se for da B, 255, 255, 00 ou 255, 255, 255, 0. Beleza? C. Qual a melhor classe a ser usada? Eu acho melhor a C. Por quê? Porque a C ela usa 256 redes. Então, sei lá, fica mais. Cabe mais rede. Olha só. Então, aí, essa pergunta, ela é capciosa. Por quê? Eu tenho 48 hosts por rede em 8 redes. Veja bem, eu preciso de alguma informação que me diga qual é a minha maior propensão de crescimento, se eu vou aumentar o número de redes ou o número de hosts. Certo? Então, veja bem, se essa rede, se essa empresa for laboratório, for uma escola, que só cabe 48 máquinas em cada sala de aula, eu posso aumentar o número de salas de aula, mas a ideia é que no prédio o padrão continue sendo para 48 alunos.
Então eu poderia crescer em número de rede. Se isso é uma empresa que está em crescimento, por exemplo, e essa de 48 redes é um chão de fábrica, quer dizer, eu vou aumentar o tamanho desse chão de fábrica. Então eu posso crescer em host. Geralmente, eu tenho algum subsídio para dizer. E aqui eu deixei aberto, justamente para a pessoa pensar e eu conseguir chamar a atenção de vocês para isso. Então, o que vocês têm que saber, o que vocês têm que perceber é que para ver uma melhor rede, eu tenho que saber o que está previsto para crescer mais. Se fosse rede, por exemplo. Se fosse em número de redes, eu escolheria a classe C, porque aí eu faço 256 redes e não fico preso a 16 redes, porque 16 redes já está na metade do tamanho máximo. Se fosse em número de hosts, 1000 e poucos hosts, entendeu? Então, eu vou fazer um meio termo e vou colocar B, mas não está dizendo, entendeu? Aí, se acontece uma dessa na prova, você pode colocar assim, olha, se a empresa for crescer mais em rede, seria melhor a C. Se for crescer mais em host, seria a B. Entende que a todo momento eu quero a resposta, não existe a resposta certa, existe a construção do seu conhecimento para me dar uma resposta. Entendeu a ideia? Se você demonstrar para mim na resposta que você chegou nela por um conhecimento seu, pô, beleza. Agora, esse conhecimento ele não pode estar errado, né? Tipo assim, esqueci desse detalhe. Pô, professor, mas eu pensei certinho. Não valeu, você engoliu barriga em alguma coisa. Mas nesse caso aqui, eu responderia o seguinte, escolher a melhor seria a B, se eu crescesse em número de hosts, se eu tivesse uma previsão de crescimento para o número de hosts, ou seria a C, se eu tivesse um crescimento em número de redes. Tá certo? E aí a D seria a resposta D, né? Seria esse mesmo plano de endereçamento de IP que a gente fez por aqui, ó. Então não vou repetir porque já está na hora de vocês irem. Beleza?